Você não serve para tocar piano, só presta para cuidar da casa, disse o milionário na frente de todos. Mas o que ele não imaginava era que sua esposa estava prestes a... Fernanda cresceu cercada por música. Desde que se entendia por gente, os sons dos ensaios da mãe ecoavam pela casa, preenchendo cada canto com notas intensas e emocionantes. Lívia Montenegro era uma estrela da ópera, uma mulher que parecia pertencer a outro mundo quando cantava. Para Fernanda, sua mãe era mágica. Seu pai, Eduardo, era um homem de poucas palavras, mas de ouvidos afiados. Como afinador de pianos, ele tinha um dom especial para encontrar o tom certo em qualquer instrumento. A casa era pequena, mas viva, sempre com partituras espalhadas pelos móveis e discos de vinil girando na vitrola. O cheiro de café fresco misturava-se ao perfume amadeirado do piano que Eduardo tanto cuidava. Era um lar simples, mas transbordava amor e arte. As noites eram sempre especiais. Depois do jantar, Lívia sentava-se ao piano e tocava canções que pareciam contar histórias sem precisar de palavras. Eduardo a acompanhava, corrigindo um acorde aqui, uma nota ali, enquanto Fernanda observava tudo com os olhos brilhando. Algumas vezes, a menina se arriscava a tocar também, deslizando os dedos pequenos pelas teclas com um fascínio genuíno. Sua mãe ria e dizia que ela tinha um talento nato, algo que não se aprende, apenas sente. Eduardo, mais contido, sorria de canto e apenas balançava a cabeça, como se concordasse, mas não quisesse criar expectativas. Para ele, música era algo sagrado, e se Fernanda realmente fosse seguir esse caminho, precisaria trabalhar duro. Apesar da harmonia dentro de casa, a vida não era sempre fácil. Lívia viajava muito para se apresentar em teatros pelo país, e cada despedida era dolorosa. Fernanda ficava na porta de casa, acenando até o carro desaparecer no horizonte. Eduardo tentava distraí-la com histórias, ou a levava até a oficina onde trabalhava, mas nada fazia a saudade diminuir. Quando a mãe voltava, era como se o sol brilhasse mais forte. Lívia trazia presentes simples, como laços para o cabelo ou pequenos cadernos de música, mas o melhor presente era tê-la de volta, sentindo seu abraço apertado e ouvindo sua voz doce, cantando só para ela. Na escola, Fernanda não se sentia como as outras crianças. Enquanto suas colegas falavam de desenhos animados e brincadeiras de rua, ela pensava em notas musicais, em como uma melodia podia transformar um dia triste em um dia feliz. Quando falava sobre a mãe, os amigos a olhavam com admiração, mas também com uma pontinha de inveja. Para eles, Lívia Montenegro era uma celebridade inatingível. Para Fernanda, ela era simplesmente sua mãe, a mulher que penteava seus cabelos e a ensinava a ouvir a música além do som, a senti-la no coração. Mesmo com o amor da família, Fernanda logo percebeu que nem todo mundo via a música como algo especial. Alguns vizinhos cochichavam que Lívia deveria passar mais tempo em casa, que Eduardo ficava largado enquanto a esposa brilhava nos palcos. Outras mães comentavam que a menina precisava de mais regras, que viver entre artistas não era o melhor para uma criança. Fernanda não entendia o motivo de tanta crítica. Para ela, sua vida era perfeita. O pai e a mãe a amavam, e a música era a linguagem que os unia. O que mais poderia querer? Havia uma tradição na família Montenegro. Todo domingo, após o almoço, era dia de música em família. Eduardo afinava o piano, Lívia aquecia a voz e Fernanda se sentava entre eles, ouvindo cada nota como se fosse um segredo sendo revelado. Nessas tardes, a casa se enchia de vida e até os vizinhos paravam para ouvir. Era uma alegria tão intensa que parecia impossível que algum dia acabasse. Mas o destino não costuma perguntar o que queremos. Ele simplesmente age sem avisar. Foi em um desses domingos que Fernanda notou algo diferente. Sua mãe estava mais cansada que o normal. A voz continuava impecável, mas havia algo em seus olhos, uma fadiga silenciosa que ela tentava esconder. Eduardo percebeu, mas não disse nada. Apenas segurou a mão da esposa com firmeza, como se quisesse protegê-la de algo invisível. Fernanda não entendeu o que estava acontecendo, mas aquela imagem ficaria marcada para sempre em sua memória.
O tempo passou, e os sinais se tornaram mais evidentes. Lívia começou a faltar em algumas apresentações e a passar mais tempo em casa. No início, Fernanda ficou feliz. Finalmente teria sua mãe por perto o tempo todo. Mas logo percebeu que havia algo errado. As mãos de Lívia tremiam quando tentava segurar uma xícara, e sua voz, antes poderosa, agora falhava em notas que nunca falharam antes. Os médicos foram chamados, exames foram feitos, mas as respostas eram sempre vagas, demais para que uma criança entendesse. Eduardo tentava manter a casa funcionando como antes, mas era impossível ignorar que algo estava errado. A música, antes tão presente, começou a sumir aos poucos. As tardes de piano se tornaram silenciosas, e Fernanda não sabia como preencher aquele vazio. Seu mundo, antes colorido, parecia estar desbotando. Tentava tocar sozinha, mas sem sua mãe ao lado. As notas pareciam frias, sem vida. Um dia, Lívia chamou Fernanda para o quarto. Sentada na cama, com os olhos cansados, mas ainda cheios de amor, ela segurou as mãos da filha e disse que sempre estaria com ela, mesmo quando não pudesse mais cantar. Pediu que nunca deixasse a música morrer dentro dela, que seguisse tocando, mesmo que o mundo tentasse silenciá-la. Fernanda, sem entender completamente o peso daquelas palavras, apenas assentiu, achando que tudo ficaria bem. Mas não ficou. O pior dia de sua vida chegou sem avisar. Uma manhã qualquer, em que ela acordou esperando ouvir o piano da sala, mas encontrou apenas um silêncio pesado. Eduardo estava sentado à mesa, com os olhos vermelhos e a expressão vazia. Ele não precisou dizer nada. Fernanda soube, naquele instante, que sua mãe nunca mais voltaria. O funeral foi um borrão de lágrimas, abraços apertados e vozes que diziam que tudo ficaria bem. Mas como poderia ficar? Como poderia existir um mundo sem a risada de sua mãe, sem suas canções preenchendo os cômodos da casa? Fernanda olhava para o piano e sentia raiva, dor, um vazio que não sabia como explicar. Aquele instrumento que antes era sua alegria agora parecia um fantasma. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Eduardo, que sempre foi a rocha da família, desmoronou. Ele tentava seguir em frente, mas a dor era grande demais. O trabalho acumulava, os prazos passavam, e um dia, ele simplesmente caiu. Fernanda encontrou o pai inconsciente ao lado do piano, e o medo tomou conta dela. Chamou ajuda, viu os paramédicos entrarem correndo, mas não conseguiu se mover. Era como se o mundo estivesse desmoronando mais uma vez. Quando Eduardo voltou para casa, ele já não era o mesmo. O derrame havia roubado parte de seus movimentos e de sua fala. O homem que afinava pianos com perfeição agora mal conseguia segurar um garfo. Fernanda queria ajudá-lo, mas o que uma menina de 9 anos poderia fazer? Foi então que Dolores entrou em cena, trazendo consigo um futuro que Fernanda jamais imaginou. Foi naquele momento que Fernanda percebeu que, mesmo que estivesse vivo, seu pai não era mais o mesmo. Ela perdeu a mãe para sempre, e de alguma forma, sentia que também havia perdido o pai. A partir daquele dia, sua vida virou de cabeça para baixo. Como Eduardo não conseguia mais cuidar dela, a única opção foi morar com Dolores, a irmã mais velha de seu pai. Fernanda já conhecia a tia, mas nunca teve uma relação próxima com ela. Dolores era rígida, uma mulher que falava pouco e sempre tinha uma expressão séria no rosto. Ela não era como Lívia, não gostava de música, não gostava de abraços, não gostava de conversas longas. Quando Fernanda chegou à casa da tia, sentiu um frio estranho no peito. Era como se tivesse entrado em um mundo completamente diferente do que conhecia. A primeira coisa que Dolores fez foi estabelecer regras. Nada de bagunça, nada de preguiça, nada de sentimentalismo exagerado. Música? Esqueça. Aquilo era coisa do passado, um desperdício de tempo. Fernanda tentou argumentar, dizer que a música fazia parte dela, mas a tia cortou o assunto com um olhar duro. Isso não vai te dar futuro, menina. Esqueça isso e aprenda a ser uma pessoa de verdade.
Aquelas palavras doeram mais do que um tapa. Os dias na casa de Dolores eram todos iguais. Acordar cedo, estudar, seguir as regras. Nada de brincadeiras, nada de sonhos. Quando Fernanda tentava tocar piano na escola, ou cantar baixinho no quarto, a tia logo mandava parar. Aos poucos, a menina começou a se fechar. Seu coração parecia pesado, como se estivesse carregando uma tristeza grande demais para alguém da sua idade. Antes, seu mundo era cheio de cores e sons. Agora, tudo parecia cinza e silencioso. Fernanda não sabia quanto tempo aquilo duraria. Só sabia que sua antiga vida havia acabado. O piano, os domingos musicais, os abraços da mãe, os sorrisos do pai. Tudo isso ficou para trás. Ela queria chorar, queria gritar, mas sabia que isso não mudaria nada. Seu novo lar era um lugar frio, onde não havia espaço para sonhos. E o pior de tudo era que ela sentia que, se continuasse ali, uma hora acabaria esquecendo quem realmente era. A casa de Dolores parecia um lugar onde os sonhos iam para morrer. Diferente do lar onde cresceu, cheio de música e risadas, ali tudo era metódico, rígido, sem espaço para distrações. Desde o primeiro dia, Fernanda percebeu que qualquer traço de sua antiga vida precisaria ser deixado para trás. A tia não demonstrava afeto, não perguntava como ela se sentia e, principalmente, não aceitava música dentro de casa. Para Dolores, arte era um luxo desnecessário, coisa de gente que não conhecia as dificuldades da vida real. E Fernanda entendeu rápido. Se quisesse evitar brigas, precisava se adaptar. Cada dia ao lado da tia parecia uma prova de resistência. Dolores era do tipo que acreditava que crianças deviam obedecer sem questionar, que sentimentos eram fraqueza e que disciplina resolvia tudo. Se Fernanda deixasse um prato fora do lugar, ouvisse música no rádio, ou até demorasse mais do que o necessário para responder uma pergunta, recebia uma bronca. Aos poucos, ela foi aprendendo a falar menos, a esconder o que sentia, a se tornar invisível dentro daquela casa que nunca pareceu sua. Sentia-se como um passarinho preso em uma gaiola, onde o canto não era bem-vindo. Mas o pior não era a frieza da tia. O pior era o que ela exigia. Para Dolores, Fernanda precisava ser alguém que ela mesma nunca quis ser. O primeiro passo foi abandonar qualquer vestígio de sua ligação com a música. Nada de cantarolar sozinha, nada de tocar piano na escola, nada de sonhar em seguir os passos da mãe. Isso não paga as contas, dizia Dolores, como se a felicidade fosse um detalhe sem importância. Você tem que estudar algo que te dê um futuro de verdade. E com futuro de verdade, ela queria dizer qualquer coisa que não envolvesse arte. No começo, Fernanda ainda tentava argumentar. Dizia que música não era só um passatempo, que aquilo fazia parte dela. Mas Dolores não queria ouvir. Para a tia, o mundo era um lugar duro, onde só sobreviviam os fortes. Você quer acabar igual ao seu pai? Perguntou uma vez com um olhar duro. Sem dinheiro, dependendo dos outros, sem ter como sustentar a própria família? Aquelas palavras machucaram mais do que qualquer grito. Eduardo sempre foi um homem trabalhador, alguém que nunca desistiu, mesmo depois de perder tudo. Mas para Dolores, ele era um exemplo de fracasso, e Fernanda entendeu que não adiantava discutir. Quando chegou a hora de escolher uma profissão, Fernanda já sabia que sua opinião não importava. A tia foi direta. Engenharia Química. É um curso difícil, mas tem futuro. Se você se esforçar, pode ter um emprego estável, um bom salário. Nada de bobagens como música. Isso não existe mais para você. E assim, sem chance de contestar, a decisão foi feita. Fernanda nunca gostou de química, nunca se interessou por cálculos, fórmulas ou laboratórios. Mas diante da tia, ela apenas assentiu. A essa altura, discutir era inútil. Os anos seguintes foram um teste constante de paciência. Fernanda passou a se sentir como alguém vivendo a vida de outra pessoa, seguindo um caminho que não era seu. As aulas de engenharia eram difíceis, frias, sem nada que despertasse paixão. Enquanto outros alunos falavam com entusiasmo sobre experimentos e teorias,
Ela apenas fazia o necessário para passar de ano. Tinha boas notas, mas não porque gostava, e sim porque não queria dar à tia um motivo para criticá-la ainda mais. Vivia em um piloto automático, cumprindo regras, estudando, seguindo um roteiro que nunca escolheu. De vez em quando, pegava-se olhando para pianos em lojas ou ouvindo músicas que lembravam sua infância. Mas logo afastava esses pensamentos. Sonhar com música era perda de tempo, um luxo que não podia se permitir. Era como tentar manter uma chama acesa dentro de uma tempestade. Cedo ou tarde, a água levaria tudo embora. E no fundo, Fernanda sentia que já havia se perdido. As visitas ao pai se tornaram cada vez mais raras. Eduardo vivia em uma casa de repouso, com a saúde debilitada e os olhos cansados. Quando ela ia vê-lo, ele sorria, mas era um sorriso triste, como se soubesse que não havia nada que pudesse fazer para ajudá-la. Ele tentava perguntar sobre seus estudos, se estava feliz, mas Fernanda sempre desconversava. Não queria mentir, mas também não queria preocupá-lo. Sabia que, no fundo, ele ainda enxergava a menina que sonhava com música, mas essa menina já não existia mais. Cada dia que passava, Fernanda sentia que carregava um peso enorme sobre os ombros. Era como se tivesse sido moldada para ser alguém que não reconhecia. Seu futuro já estava traçado, sua profissão escolhida, seu destino selado. Qualquer tentativa de ser diferente era cortada pela tia com frases que deixavam claro que não havia escolha. Você precisa ser forte. O mundo não tem espaço para gente sonhadora. Se quer uma vida digna, precisa seguir o caminho certo. O tempo foi passando, e Fernanda foi aprendendo a ignorar a própria voz interior. Mas às vezes, no silêncio do quarto, fechava os olhos e tentava lembrar do som do piano, da risada da mãe, do olhar orgulhoso do pai. E por alguns segundos, permitia-se sentir saudade daquilo que um dia foi, antes de apagar a luz e voltar a ser a pessoa que o mundo esperava que fosse. O telefone tocou no meio da tarde, interrompendo o silêncio que preenchia a casa onde Fernanda e Dolores moravam juntas. Ao atender, uma voz formal e contida lhe deu a notícia que ela mais temia. Eduardo havia falecido. A ligação durou poucos minutos, mas para Fernanda, o tempo pareceu se arrastar como se quisesse torturá-la. Ela deixou o telefone escorregar de suas mãos e caiu sentada no sofá. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Desde o derrame, ela sabia que esse dia chegaria, mas nada poderia prepará-la para a dor de saber que agora estava completamente sozinha no mundo. Sua mãe se fora há tanto tempo que as lembranças estavam desbotadas, e agora seu pai também se fora. Dolores, sua tia e irmã de seu pai, com quem já morava desde a doença de Eduardo, ajudou a criá-la após sua saúde piorar. Entrou no apartamento assim que soube da notícia. Ela se sentou ao lado de Fernanda, segurando suas mãos frias e trêmulas. Você não está sozinha, menina, disse ela, com a voz rouca de quem já enfrentou muitas dores na vida. Sei que parece que sim, mas eu estou aqui. Fernanda queria acreditar naquelas palavras, mas o vazio dentro dela era esmagador. Ela fechou os olhos e tentou lembrar do pai como ele era antes do derrame. Um homem forte, habilidoso, que sorria enquanto deslizava os dedos sobre as teclas de um piano desafinado, trazendo-lhe vida outra vez. Esse homem, porém, já havia partido, há muito tempo. O que restava agora eram lembranças e uma dor latejante em seu peito. No dia seguinte, Fernanda precisou enfrentar a burocracia fria da morte. Documentos, assinaturas, trâmites que a faziam sentir-se uma estranha dentro de sua própria vida. O velório foi simples, quase solitário. Alguns conhecidos de Eduardo apareceram, murmuraram palavras de conforto, mas nenhum deles realmente sabia o que aquela perda significava para ela. Após a cerimônia, elas voltaram para casa, agora carregando o peso da ausência de Eduardo. O apartamento parecia maior, mais vazio, como se até as paredes sentissem a ausência de Eduardo. Fernanda caminhou até o pequeno piano que ficava no canto da sala. Ele não era tocado há anos. Passou a mão pela tampa, sentindo a poeira acumulada. Sentou-se no banco e, com dedos hesitantes, pressionou algumas teclas,
O som saiu desafinado, como se o próprio instrumento também chorasse a perda de seu afinador. Foi ali, naquele instante, que Fernanda percebeu que precisava continuar. Seu pai havia ensinado que cada nota fora do lugar poderia ser ajustada, que cada piano desafinado poderia voltar a soar bonito. Talvez, apenas talvez, sua vida pudesse ser afinada outra vez. Quando Dolores morreu, Fernanda não sentiu tristeza. Sentiu alívio. Pela primeira vez em anos, ninguém mais diria o que ela deveria fazer, como deveria agir, que tipo de pessoa deveria ser. Pela primeira vez, era dona do próprio destino. Mas, junto com essa liberdade, veio o medo. Agora, tudo dependia dela. Não tinha mais ninguém para bancar suas despesas, ninguém para lhe dar um teto seguro ou pagar suas contas. Era só ela contra o mundo. O curso de engenharia química ainda não tinha terminado, mas Fernanda sabia que não poderia se dar ao luxo de viver apenas de estudos. Precisava de um emprego, qualquer um, que lhe garantisse um salário no fim do mês. Sem experiência e sem indicações, as opções eram limitadas. Depois de algumas tentativas frustradas, conseguiu um trabalho em uma empresa de limpeza. Não era o que esperava para sua vida, mas era o que tinha no momento. Os primeiros dias foram duros. O corpo não estava acostumado ao esforço físico, aos produtos químicos, ao cheiro forte de desinfetante que impregnava suas roupas. Os turnos eram longos e o pagamento baixo. Mas de alguma forma, aquilo lhe dava um tipo estranho de satisfação. Pela primeira vez, tudo o que conquistava vinha de seu próprio esforço. Não devia nada a ninguém. Quando recebia o salário no fim do mês, sentia um orgulho que nunca sentira antes. As colegas de trabalho eram mulheres simples, algumas com histórias parecidas com a dela. Muitas eram mães solteiras. Outras sustentavam famílias inteiras com aquele emprego. Aos poucos, Fernanda começou a perceber que existia uma dignidade silenciosa naquela rotina. Diferente do que sua tia dizia, não havia nada de errado em fazer um trabalho humilde. O que importava era a honestidade, a independência, a sensação de saber que podia se manter sozinha. Claro, havia momentos difíceis. Algumas pessoas olhavam para ela com desprezo, como se fosse invisível. Havia clientes que sequer diziam bom dia, que tratavam os funcionários como parte da mobília. Mas Fernanda aprendeu a ignorar. Ela sabia o valor do próprio esforço, sabia que estava construindo algo, mesmo que ainda não soubesse exatamente o que. Às vezes, enquanto esfregava um chão ou limpava um vidro, pensava no passado. Lembrava-se da mãe, do pai, da música. Em outro universo, talvez estivesse tocando piano, cantando em um palco, vivendo a vida que realmente queria. Mas esse universo não existia mais. O que restava era a realidade, e a realidade exigia contas pagas, aluguel em dia e comida na mesa. Sonhar não pagava boleto. Apesar de tudo, Fernanda não desistiu dos estudos. Trabalhava durante o dia e assistia às aulas à noite. Chegava em casa exausta, mal tinha tempo para dormir, mas não podia se dar ao luxo de parar. O diploma era a única coisa que lhe restava daquilo que Dolores impôs a ela, e mesmo sem saber se queria aquela profissão, decidiu terminar. Não por paixão, mas por necessidade. Olhando ao redor, percebia que sua vida estava longe do que um dia imaginou. Mas, pela primeira vez, não sentia que estava seguindo um caminho imposto por alguém. Tudo o que tinha, mesmo que fosse pouco, era fruto do próprio esforço. Não havia ninguém para dizer que estava errada ou certa. Não havia ninguém para ditar suas escolhas. E no fundo, essa sensação era mais valiosa do que qualquer outra coisa. O dia em que Fernanda conheceu Augusto começou como qualquer outro. Acordou cedo, colocou o uniforme da empresa de limpeza e pegou 2 ônibus lotados até um prédio comercial no centro da cidade. Era um daqueles lugares sofisticados, com paredes de vidro e pessoas de terno andando apressadas, falando ao telefone como se estivessem sempre fechando grandes negócios. Enquanto ajeitava os produtos de limpeza no carrinho, tentou ignorar os olhares de desprezo que já havia aprendido a reconhecer. Para aqueles executivos,
ela não passava de uma peça invisível no cenário. Ela foi designada para limpar o 14º andar, onde funcionava um escritório de advocacia. O ambiente era silencioso, com pessoas concentradas em telas de computador e pilhas de documentos. Estava acostumada a esse tipo de atmosfera fria, onde ninguém se dava ao trabalho de cumprimentá-la. Mas, naquele dia, alguém notou sua presença. Enquanto limpava uma mesa vazia, ouviu uma voz masculina atrás dela. "Você sempre trabalha aqui?" perguntou o homem. Fernanda se virou e deu de cara com ele. Alto, bem vestido, barba feita, um daqueles tipos que parecem sempre saber exatamente onde querem chegar. Aparentava uns 40 e poucos anos, bem mais velho do que ela, mas era um homem bonito e elegante. Seu terno estava impecável, o relógio no pulso brilhava e o sorriso era calculado na medida certa. Ela demorou alguns segundos para responder. "Sim. Quer que eu limpe sua sala agora?" perguntou, achando estranho o interesse repentino. Ele riu, como se tivesse achado graça na seriedade dela. Não, só achei curioso nunca ter te visto por aqui. Sou Augusto." Estendeu a mão, como se quisesse oficializar aquele momento. Fernanda hesitou, mas apertou a mão dele. Suas mãos eram firmes, quentes. Ele não parecia o tipo de pessoa que perdia tempo conversando com alguém como ela. E ainda assim, ali estava, puxando assunto. Nos dias seguintes, ele continuou aparecendo. Não importava o horário. Parecia que sempre arranjava uma desculpa para passar por ela. Fazia perguntas casuais, elogiava seu sorriso, comentava sobre o tempo ou sobre como aquele escritório podia ser um lugar sufocante. Fernanda não sabia o que pensar. Nunca esteve em um relacionamento sério, nunca recebeu esse tipo de atenção de um homem como ele. A diferença entre os mundos deles era óbvia. Ele era um advogado bem-sucedido, cheio de contatos, com um futuro garantido. Ela era uma funcionária de limpeza que pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. O que ele queria com ela? No entanto, algo nele a intrigava. Augusto falava com uma confiança que fazia tudo parecer simples. Dizia que não ligava para rótulos, que achava bonito o fato de ela ser uma mulher batalhadora, independente. Ele fazia com que ela se sentisse especial, como se fosse diferente das outras pessoas que trabalhavam ali. Um dia, enquanto ela limpava o andar no fim do expediente, ele apareceu de novo, mas dessa vez foi direto ao ponto. "O que você faz depois do trabalho?" perguntou, encostando-se na mesa ao lado dela. Fernanda hesitou. Normalmente, depois do trabalho, pegava um ônibus para a faculdade, passava 3 horas tentando manter os olhos abertos durante as aulas de engenharia química e depois ia para casa exausta. Mas, por alguma razão, não queria dizer isso. Nada demais. Ele sorriu. "Então deixa eu te levar para jantar." Ela piscou, surpresa. Não esperava aquilo. Ficou em silêncio por alguns segundos, tentando encontrar uma desculpa para recusar. Mas nada parecia convincente o suficiente. "Eu... não sei. Vamos lá, Fernanda. É só um jantar. Prometo que você não vai se arrepender." E no fim, ela aceitou. O restaurante era diferente de qualquer lugar que já tinha ido. Mesas com toalhas de linho, garçons bem vestidos, um cardápio, onde não reconhecia metade dos pratos. Sentiu-se deslocada, mas Augusto parecia se divertir com aquilo. Escolheu um vinho caro, pediu a comida por ela, fazia piadas para deixá-la à vontade. Ele sabia como conduzir uma conversa, como olhar nos olhos e fazer com que tudo parecesse natural. Fernanda nunca conheceu alguém assim. Augusto era inteligente, seguro de si, sabia o que queria e, aparentemente, queria ela. Quando perguntou sobre sua vida, ela contou sobre o trabalho, sobre a faculdade, sobre como nunca teve tempo para namorar de verdade. Ele ouviu tudo com interesse, sem interromper, sem parecer entediado. E então disse algo que a pegou desprevenida. "Você merece mais do que isso." Ela franziu a testa. "Mais do que o quê?" "Do que essa vida difícil, trabalhando o dia todo, estudando, à noite sem tempo para você mesma. Você é incrível, Fernanda. Merece alguém que te valorize, que te dê uma vida melhor."
Ela não soube o que responder. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Sempre ouviu que precisava ser forte, que precisava se virar sozinha, que precisava aceitar as dificuldades. Mas ali estava ele, dizendo que talvez houvesse outro caminho. A noite terminou com ele insistindo em levá-la para casa. Quando estacionou na frente do prédio simples onde morava, segurou sua mão antes que ela saísse do carro. "Quero te ver de novo." Fernanda sentiu um frio na barriga. Tudo estava acontecendo rápido demais. Mas ao mesmo tempo, algo nela queria acreditar que aquilo era real. "Tá bom", respondeu, quase sem pensar. E a partir dali, sua vida começou a mudar. Fernanda nunca imaginou que se casaria tão rápido. Em menos de 2 anos, passou de funcionária de limpeza para esposa de um advogado renomado. O namoro com Augusto foi intenso desde o começo. Ele sabia o que dizer, como fazer com que ela se sentisse única, especial. Enchia-a de presentes, levava-a a restaurantes caros, apresentava-a a pessoas influentes. Quando ele a pediu em casamento, foi diante de um grupo de amigos, com um anel brilhante e um discurso emocionante sobre como ela mudara sua vida. Fernanda disse sim, mas uma parte dela se perguntava se estava indo rápido demais. O casamento foi elegante, organizado do jeito que Augusto queria. Ele fez questão de planejar tudo nos mínimos detalhes, desde o salão até a lista de convidados. Fernanda teve pouca voz nas decisões, mas não se importou. Estava encantada com a ideia de um futuro estável, de finalmente ter encontrado alguém que a tiraria daquela vida dura. Ao lado dele, tudo parecia mais fácil. Ela não precisava se preocupar com dinheiro, com pegar ônibus lotado, com acordar antes do sol nascer para limpar escritórios. Pela primeira vez, sentiu que poderia respirar. Nos primeiros meses, a vida de casada parecia um sonho. O apartamento onde moravam era espaçoso, bem decorado, um mundo completamente diferente daquele em que Fernanda cresceu. Augusto adorava exibi-la. Para os amigos, elogiava sua inteligência e seu esforço. Dizia que ela era diferente das mulheres fúteis que conhecia. No começo, ela acreditou. Mas aos poucos, começou a perceber que essas palavras vinham acompanhadas de expectativas ocultas. Augusto começou a fazer pequenas críticas disfarçadas de conselhos. Dizia que ela não precisava mais trabalhar, que era melhor se dedicar ao casamento e à nova vida que estavam construindo. Comentava que os amigos achavam estranho o fato de sua esposa ainda ter um emprego tão simples. Para ele, aquilo não combinava com a nova realidade dela. No início, Fernanda levava na brincadeira. Respondia que gostava de trabalhar, que não queria depender de ninguém. Mas ele insistia. "Você não precisa se desgastar desse jeito. Eu posso te dar tudo." Ela tentou resistir. O trabalho, por mais simples que fosse, era a única coisa que ainda a fazia sentir independente. Mas, com o tempo, a pressão foi aumentando. Augusto começou a chegar em casa com um semblante fechado quando ela falava sobre o dia de trabalho. As conversas se tornaram discussões sutis, que terminavam com ele dizendo que só queria o melhor para ela. Aos poucos, Fernanda começou a ceder. Quando finalmente decidiu sair do emprego, fez isso com um aperto no peito. Disse a si mesma que era para o bem do casamento, que não havia nada de errado em aceitar a estabilidade que Augusto oferecia. Mas no fundo, sentiu como se estivesse perdendo uma parte de si mesma. Agora, sua rotina era completamente diferente. Não precisava mais acordar cedo para trabalhar, não pegava ônibus lotado, não dividia almoço com colegas de serviço. Sua vida se resumia a esperar Augusto chegar em casa, organizar pequenos eventos e sorrir para pessoas que mal conhecia. As pequenas tensões foram crescendo. Augusto passou a controlar mais do que apenas seu trabalho. Começou a opinar sobre suas roupas, sobre as amizades que ela mantinha, sobre a maneira como falava. Não combinava com a vida que tínhamos agora, ele dizia. Se vestia algo que considerava inadequado, ele fazia um comentário sutil, mas carregado de significado. Se tentava marcar um encontro com antigas amigas, ele perguntava se não preferia sair com as esposas dos colegas dele. Fernanda percebeu que estava sendo moldada, peça por peça, para se encaixar em um padrão que não escolheu.
Mas sempre que tentava falar sobre isso, Augusto desconversava. Dizia que ela estava exagerando, que só queria que os dois tivessem a melhor vida possível. E ela queria acreditar nisso. Afinal, ele a tratava bem. Ainda dizia que a amava, ainda a levava para viajar, ainda fazia questão de que estivessem sempre juntos. Mas de alguma forma, Fernanda sentia que cada vez era menos ela mesma. A situação ficou ainda mais tensa quando ela voltou a falar sobre a faculdade. Mesmo sem trabalhar, queria terminar o curso de engenharia. Não porque amava a área, mas porque odiava a sensação de ter abandonado algo pela metade. Quando mencionou isso para Augusto, ele não reagiu bem. Disse que era besteira, que não precisava mais provar nada para ninguém. Além disso, ele queria ter filhos logo, e achava que seria melhor que ela focasse nisso. Fernanda não soube o que responder. Nunca pensou muito sobre ter filhos. Não naquele momento, não daquele jeito. Mas a forma como Augusto falava fazia parecer que essa era a única opção. Com o tempo, ele começou a tocar no assunto com mais frequência. Dizia que o próximo passo natural no casamento era ter uma família, que ela já tinha tudo o que precisava, que não havia razão para esperar. Fernanda começou a sentir um nó no peito. A mulher independente, que um dia se orgulhava de trabalhar e se sustentar sozinha, agora estava presa a uma vida que não reconhecia. Tinha tudo o que qualquer pessoa poderia querer: estabilidade, conforto, segurança. Mas por dentro, sentia que algo estava errado, algo que não sabia nomear, mas que crescia a cada dia. Quando Fernanda descobriu que estava grávida, não sentiu a alegria que esperava. Sentiu medo. Não porque não queria um filho, mas porque sabia o que isso significava. Augusto vinha falando sobre ter uma família há meses, deixando claro que aquele era o próximo passo natural do casamento. Mas ela ainda não estava pronta. Sentia que tinha perdido tantas partes de si ao longo dos anos que mal sabia quem era. E agora teria que se tornar mãe. Quando contou a notícia para Augusto, ele ficou eufórico. Pegou Fernanda no colo, girou-a no ar e disse que aquele era o melhor presente que poderia receber. Naquela noite, abriu uma garrafa de vinho, mesmo que ela não pudesse beber, e ligou para a família para anunciar a novidade. A empolgação dele era genuína, mas para Fernanda, parecia que tudo estava acontecendo rápido demais. Os meses seguintes foram intensos. A gravidez trouxe uma nova dinâmica para o casamento. Augusto ficou ainda mais controlador, opinando sobre tudo: a alimentação dela, os médicos que deveria consultar, até os nomes que poderiam escolher para o bebê. Se antes ele já tomava decisões por ela, agora parecia achar que tinha autoridade absoluta. Toda vez que Fernanda tentava questionar algo, ele respondia que só queria o melhor para ela e para o bebê. O nascimento de Cauã foi um dos momentos mais marcantes da vida de Fernanda. Quando segurou o filho nos braços pela primeira vez, sentiu um amor avassalador, diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Mas também sentiu o peso da responsabilidade. Agora, ela não era apenas esposa de Augusto, era mãe de Cauã. E para Augusto, isso significava que sua missão no mundo tinha mudado completamente. Nos primeiros meses, Fernanda dedicou-se inteiramente ao filho. As noites sem dormir, as mamadas, o choro ininterrupto. Seu corpo ainda estava se recuperando, sua mente estava exausta, mas Augusto parecia não entender. Ele queria que ela voltasse a ser a esposa perfeita de antes, sempre arrumada, sempre pronta para acompanhá-lo nos eventos do trabalho. Mas Fernanda mal tinha tempo de pentear os cabelos. Quando Cauã completou 1 ano, Augusto começou a insistir que ela deveria parar de vez com qualquer ideia de estudar ou trabalhar. Disse que não fazia sentido se desgastar com essas coisas quando podia se dedicar apenas à família. Fernanda tentou argumentar, dizer que queria algo além da maternidade, mas ele retrucou. Disse que muitas mulheres dariam tudo para ter a vida dela, que não fazia sentido se preocupar com coisas que não eram mais importantes. A cada dia, Fernanda sentia que estava desaparecendo um pouco mais.
Cauã era sua alegria, seu refúgio, mas o casamento se tornava cada vez mais sufocante. Ela via o mundo se movendo ao seu redor, mas parecia presa em um papel que nunca escolheu. Tentava se convencer de que essa era a vida que deveria ter, mas no fundo, sabia que algo estava muito errado. Fernanda já tinha se acostumado a viver no automático. Acordava, cuidava de Cauã, organizava a casa e esperava Augusto chegar do trabalho. Os dias passavam sem grandes mudanças, sem novidades. Apenas uma rotina repetitiva que ela seguia porque era o que se esperava dela. Às vezes, enquanto dava comida ao filho ou dobrava roupas, se perguntava em que momento havia deixado de ser a mulher que um dia sonhou em viver de música. Mas logo espantava esses pensamentos. Sonhar já não fazia parte de sua realidade. Quando Augusto chegou em casa dizendo que teriam que ir a uma festa, Fernanda não quis ir. Não via sentido em sorrir para pessoas que mal conhecia, fingir estar feliz ao lado de um marido que já não enxergava suas vontades. Mas ele insistiu. Disse que era um evento importante, que Álvaro, seu chefe, fazia questão da presença das esposas. Como sempre, não era um convite, e sim uma ordem disfarçada de gentileza. Na noite da festa, Fernanda olhou seu reflexo no espelho e mal se reconheceu. O vestido elegante escolhido por Augusto, o cabelo preso de forma impecável, a maquiagem discreta. Tudo em sua aparência estava perfeito, mas por dentro sentia-se vazia. Respirou fundo, pegou a bolsa e seguiu para o carro, ao lado do marido, sem dizer uma palavra. A festa era luxuosa, realizada na mansão de Álvaro, um magnata conhecido pelo império que construiu ao longo dos anos. Havia garçons circulando, com bandejas de bebidas caras, convidados conversando em tons moderados, como se tudo fosse parte de um grande teatro onde cada um desempenhava seu papel. Fernanda ficou ao lado de Augusto, ouvindo as conversas sem interesse, respondendo com sorrisos ensaiados quando alguém lhe dirigia a palavra. Em certo momento, seus olhos percorreram o salão e pararam em um piano de cauda no canto da sala. O instrumento brilhou sob a luz do lustre, e Fernanda sentiu um aperto no peito. Fazia anos que não tocava. Anos que não sentia a sensação das teclas sob seus dedos. Aquele simples objeto despertou algo que ela acreditava estar enterrado, para sempre. Enquanto encarava o piano, foi surpreendida por uma voz. Rafael, filho de Álvaro, estava ao seu lado. Ele era mais jovem do que ela esperava, preso a uma cadeira de rodas, com um olhar observador que parecia enxergar além do óbvio. Disse que havia notado seu interesse pelo piano. Fernanda sorriu, sem graça, e respondeu que costumava tocar quando era mais nova, mas que fazia muito tempo. Rafael pareceu intrigado. Disse que também tocava, mas que desde seu acidente havia perdido a vontade. Antes que pudesse continuar, Álvaro se aproximou e, com um sorriso, sugeriu que Fernanda tocasse algo para os convidados. Ela ficou sem reação, não esperava aquele convite. Olhou para Augusto, buscando alguma aprovação silenciosa, mas ele apenas a observava, esperando sua resposta. O salão ficou em silêncio. Algumas pessoas já olhavam na direção dela, curiosas. Fernanda sentiu o coração disparar. Fazia anos que não tocava em público. Será que ainda lembrava como fazer aquilo? Antes que pudesse pensar demais, caminhou até o piano. Sentou-se no banco, respirou fundo e deixou que os dedos encontrassem as teclas. No instante em que a música começou a preencher o ambiente, algo dentro dela se acendeu. Não havia luxo, não havia olhares, não havia expectativas. Apenas ela e a música. Quando terminou, o silêncio durou alguns segundos antes dos aplausos preencherem a sala. Rafael a olhava com admiração. Álvaro sorria satisfeito. E Augusto... Bem, Augusto parecia desconfortável. Mas Fernanda não se importou. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo dentro dela estava vivo novamente. No dia seguinte à festa, Fernanda ainda sentia os efeitos daquela noite. Desde que havia se casado, não imaginava que um dia voltaria a tocar em público. E, agora que tinha feito isso, algo dentro dela parecia diferente,
como se uma parte de quem ela era tivesse voltado à vida. Mas ao mesmo tempo, sabia que aquilo não mudava sua realidade. Seu mundo ainda girava em torno de Augusto, de Cauã, das expectativas de ser a esposa perfeita. Não importava o que tivesse sentido ao tocar, aquilo não passava de um momento isolado. Augusto, no entanto, não enxergava da mesma forma. Desde a festa, ele parecia incomodado, como se algo o tivesse irritado profundamente. Não elogiou sua apresentação, não comentou nada sobre o piano. Apenas disse que esperava que aquela atenção toda não subisse à sua cabeça. Fernanda ignorou o tom seco, acostumada com aquele jeito controlador que ele tinha, mas algo nela sabia que ele não gostou de vê-la brilhar por conta própria. A manhã seguiu normal, até que uma ligação inesperada mudou tudo. Álvaro, o anfitrião da festa, ligou pessoalmente para Fernanda. Sua voz era calma, segura, e ele foi direto ao ponto. Queria encontrá-la para conversar. Fernanda ficou surpresa, sem entender exatamente o motivo do convite, mas aceitou. Quando contou para Augusto sobre a ligação, ele apenas franziu a testa e perguntou por que Álvaro queria falar com ela. Fernanda deu de ombros, dizendo que não sabia, mas a verdade era que sentia um frio na barriga. O encontro aconteceu no escritório de Álvaro, um lugar sofisticado, decorado com móveis de madeira escura e enormes janelas de vidro que ofereciam uma vista impressionante da cidade. Álvaro a recebeu com um sorriso cordial e pediu que se sentasse. Não perdeu tempo com rodeios. Disse que ficou impressionado com seu talento na noite anterior e que gostaria de lhe fazer uma proposta. Ele explicou que Rafael, seu filho, costumava ser apaixonado por música, mas que desde o acidente que o deixou paraplégico, havia perdido completamente o interesse pelo piano. Nada parecia motivá-lo a voltar a tocar. Nenhuma terapia, nenhum incentivo. Mas depois da festa, ele havia demonstrado um pequeno brilho nos olhos, uma fagulha de curiosidade que não via há anos. E Álvaro acreditava que Fernanda poderia ajudá-lo a recuperar essa paixão. Fernanda piscou algumas vezes, tentando processar o que estava ouvindo. Ele queria que ela ensinasse música para Rafael? A ideia parecia absurda. Fazia anos que não. Dava aulas, fazia anos que não vivia de música. Quem garantiria que conseguiria ajudar alguém como Rafael? Antes que pudesse responder, Álvaro continuou. Disse que não estava interessado em respostas óbvias. Não queria um professor qualquer. Queria alguém que realmente entendesse o que a música significava. Alguém que soubesse o que era perder algo importante e, ainda assim, continuar em frente. Ele enxergava isso nela. Fernanda ficou em silêncio por um instante. Uma parte dela queria dizer sim, aceitar sem pensar duas vezes. Mas outra parte hesitava. O que Augusto pensaria disso? Como ele reagiria ao saber que sua esposa voltaria a trabalhar, e ainda por cima, ensinando música? Respirou fundo e respondeu que precisava de um tempo para pensar. Álvaro apenas sorriu, como se já soubesse que a resposta dela não demoraria a mudar. Antes de se despedirem, ele disse uma última coisa. Às vezes, oportunidades aparecem apenas uma vez. E essa poderia ser a chance de fazer algo que realmente importava. Fernanda saiu do prédio com a mente agitada. Pela primeira vez em muito tempo, tinha uma escolha real em suas mãos. Mas, para aceitá-la, precisaria enfrentar Augusto, e ela sabia que ele não tornaria isso fácil. Fernanda não sabia exatamente quando havia deixado a música morrer dentro dela. Talvez tenha sido quando enterrou a mãe. Talvez tenha sido no dia em que a tia Dolores disse que aquilo não servia, para nada. Ou talvez tenha sido aos poucos, no silêncio de uma vida sem escolhas, onde cada decisão era tomada por outra pessoa. Mas naquele momento, segurando o telefone após a proposta de Álvaro, sentiu que algo estava prestes a mudar. Quando contou a Augusto sobre a oferta, a reação dele foi previsível. Primeiro, riu, como se aquilo fosse uma ideia absurda. Depois, cruzou os braços e perguntou por que diabos Álvaro achava que ela, uma dona de casa sem experiência, poderia ensinar música ao filho dele. Fernanda explicou que não era só sobre técnica, era sobre motivação, sobre algo que Rafael tinha perdido.
Augusto soltou um suspiro impaciente e disse que aquilo não fazia sentido, que Álvaro estava sendo gentil demais, confundindo gratidão com profissionalismo. Fernanda esperou que ele dissesse mais alguma coisa, mas Augusto apenas balançou a cabeça e voltou a olhar para o celular, como se o assunto estivesse encerrado. E talvez estivesse. Durante toda a noite, ele não tocou no assunto. Não perguntou o que ela pretendia fazer, não demonstrou interesse. Apenas seguiu a rotina, como se a conversa nunca tivesse acontecido. No dia seguinte, quando Álvaro ligou, perguntando se ela tinha pensado na proposta, Fernanda respirou fundo e respondeu que aceitava. Nem ela sabia de onde tinha tirado essa coragem, mas no momento em que disse aquelas palavras, sentiu um alívio, como se estivesse retomando o controle da própria vida. A primeira aula com Rafael foi desconfortável. Ele não parecia animado, com a ideia. Olhou para o piano como se fosse um móvel qualquer, sem nenhuma importância. Fernanda entendeu. Sabia o que era perder algo que um dia significou tudo. Sabia o que era se sentir distante de quem já foi. Não forçou nada. Apenas se sentou ao piano e começou a tocar. Não explicou nada. Não pediu para que ele participasse. Apenas deixou que a música preenchesse o espaço. Rafael continuou em silêncio, mas por um instante, seus olhos pareciam diferentes. Como se, em algum lugar dentro dele, uma lembrança tivesse sido despertada. Os dias foram passando, e a resistência inicial começou a ceder. Rafael passou a acompanhar as aulas, ainda sem tocar, mas ouvindo com mais atenção. Começou a fazer perguntas, a demonstrar curiosidade. E um dia, sem que Fernanda pedisse, deslizou os dedos pelas teclas, tocando uma nota hesitante. Foi um som pequeno, quase insignificante, mas para ela foi um sinal de que algo estava mudando. A música não estava apenas voltando para Rafael. Estava voltando para ela também. Nos momentos em que tocava, sentia-se viva de novo, como há muito. Tempo não se sentia. Cada melodia trazia de volta pedaços da Fernanda que ela achou que havia desaparecido. Pela primeira vez em anos, não estava apenas sobrevivendo. Estava sentindo. Mas Augusto não gostava do que via. Percebia a mudança nela, o brilho diferente, nos olhos, a forma como voltava para casa leve, animada. Começou a fazer comentários ácidos, questionando se ela não estava se envolvendo demais, se não estava se esquecendo de que ainda era uma esposa e mãe. Mas Fernanda não discutia. Apenas sorria de forma discreta e continuava. Porque agora já não havia mais volta. Fernanda começou a perceber que Augusto estava diferente. Não era apenas o incômodo com seu novo trabalho ou os comentários secos sobre as aulas com Rafael. Havia algo mais. Ele chegava tarde em casa com mais frequência, sempre com desculpas vagas sobre reuniões e compromissos urgentes. Antes, fazia questão de ser atencioso, de manter uma imagem impecável de marido dedicado, mas agora parecia distraído, impaciente, como se tivesse a cabeça em outro lugar. Fernanda tentou ignorar, mas as ausências dele foram ficando cada vez mais evidentes. Quando perguntava algo, ele desviava o olhar e mudava de assunto, como se sua vida fora de casa fosse um território proibido. Os primeiros sinais vieram de detalhes pequenos, perfumes estranhos em suas roupas, mensagens que ele rapidamente apagava do celular, ligações que atendia de portas fechadas. Fernanda queria acreditar que era coisa da sua cabeça, que estava apenas imaginando coisas por estar mais sensível ultimamente, mas a intuição lhe dizia o contrário. Começou a reparar nos horários, nos padrões, no jeito que Augusto evitava qualquer demonstração de afeto dentro de casa. O homem que um dia fez de tudo para conquistá-la, agora mal parecia notá-la. Quando finalmente decidiu confrontá-lo, a resposta foi previsível. Ele riu. Disse que ela estava exagerando, que devia parar de fantasiar coisas que não existiam. Mesmo assim, Fernanda não conseguiu ignorar a sensação de que algo estava errado. Um dia, enquanto dobrava as roupas dele, encontrou um recibo de hotel no bolso do paletó. Seu coração disparou. Era um lugar que ela conhecia bem. Um hotel caro no centro da cidade, onde casais buscavam privacidade.
O papel estava amassado, como se Augusto tivesse tentado se livrar dele sem sucesso. Fernanda ficou segurando o recibo por um longo tempo, sentindo uma mistura de raiva, medo e humilhação. Não queria acreditar no óbvio, mas as evidências estavam ali, gritantes, esfregando a verdade na sua cara. Ela poderia ter ficado calada, esperado até ter provas definitivas, mas não conseguiu. Naquela noite, quando Augusto chegou, jogou o recibo na mesa e pediu uma explicação. Ele olhou para o papel, depois para ela e sorriu, como se estivesse lidando com uma criança ingênua. Disse que não era nada, apenas um encontro de negócios que se estendeu além do esperado. Tentou minimizar a situação, alegando que Fernanda estava paranoica, que seu novo trabalho a estava deixando desconfiada demais. Mas seu tom de voz não tinha mais a firmeza de antes. Pela primeira vez, ela viu Augusto hesitar. E isso foi o suficiente para saber que ele estava mentindo. Depois desse dia, algo se quebrou entre eles. Fernanda já não olhava para o marido da mesma forma. Cada gesto, cada palavra dele parecia falso, ensaiado. A desconfiança cresceu, e junto com ela, a necessidade de descobrir a verdade. Foi quando uma antiga colega de faculdade lhe contou algo que a fez sentir o chão sumir sob seus pés. Durante um almoço casual, a amiga mencionou, sem saber do contexto, que havia visto Augusto algumas vezes na cidade com uma mulher mais jovem. A descrição bateu perfeitamente com Carolina, a estagiária do escritório dele. Fernanda sentiu o estômago revirar. As peças começaram a se encaixar. Os atrasos, as desculpas vazias, as mensagens apagadas, o hotel. Augusto não apenas a traía, como fazia isso sem o menor esforço para esconder. Talvez porque acreditasse que Fernanda nunca teria coragem de questioná-lo de verdade. Talvez porque achasse que ela sempre aceitaria tudo calada. Mas ele estava enganado. Pela primeira vez, Fernanda sentiu que não poderia mais fingir que estava tudo bem. Naquela noite, Augusto chegou em casa mais tarde que o normal. Nem tentou se justificar. Apenas jogou a chave na mesa e foi direto para o quarto, como se nada tivesse acontecido. Mas Fernanda estava esperando. Dessa vez, não queria explicações. Não queria desculpas. Apenas olhou nos olhos dele e disse que sabia de tudo. O silêncio foi a única resposta. Augusto ficou parado, estudando a expressão dela, avaliando até onde aquilo poderia ir. Por um momento, pareceu que ele diria algo, que tentaria se justificar, mas no fim, apenas deu um longo suspiro e virou de costas, indo para o banheiro sem dizer uma única palavra. Não havia mais o que negar. Ele sabia que tinha sido descoberto. E Fernanda sabia que a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Depois daquela noite, algo essencial se quebrou entre Fernanda e Augusto. Não houve brigas explosivas nem discussões intermináveis. O silêncio foi pior. Era como se ambos soubessem que o casamento já não existia de verdade, mas continuassem representando um papel. Augusto não pediu perdão, não tentou negar mais nada. Apenas seguiu sua rotina como se nada tivesse acontecido, como se sua traição fosse um detalhe insignificante. Fernanda, por outro lado, sentia que estava vivendo ao lado de um estranho. Tudo nele a incomodava agora. A maneira como se vestia, como falava, como passava horas no telefone sem nunca dizer com quem. O casamento virou uma farsa. Dentro de casa, mal se falavam. Quando estavam em público, mantinham as aparências, trocavam sorrisos falsos, pareciam um casal perfeito. Mas assim que chegavam em casa, cada um seguia para um lado. Augusto começou a dormir no escritório, alegando que tinha muito trabalho. Fernanda não questionou, preferia assim. A ideia de dividir a mesma cama com ele agora lhe causava nojo. O toque, a voz, o cheiro dele, tudo fazia sua pele se arrepiar de repulsa. Cauã era o único motivo pelo qual ela ainda estava ali. Não queria que o filho crescesse em meio a brigas. Não queria que sentisse a tensão no ar. Mas era impossível esconder a verdade por muito tempo. Cauã era pequeno,
mas percebeu a mudança. Antes, os pais riam juntos, saíam em família, conversavam durante o jantar. Agora, Fernanda estava sempre séria, e Augusto evitava passar tempo em casa. O menino começou a perguntar por que o pai não contava mais histórias antes de dormir, porque a mãe estava sempre triste. Fernanda tentava sorrir e dizer que nada estava errado, mas sabia que ele não acreditava. Crianças sempre percebem quando algo está fora do lugar. O tempo passou, e Augusto se tornou cada vez mais frio. Quando estava em casa, fazia questão de lembrar Fernanda de que ela ainda dependia dele. Jogava na cara que era ele quem pagava as contas, quem sustentava a casa. Como se isso lhe desse o direito de agir como bem entendesse. Dizia que ela devia ser grata pela vida confortável que tinha, como se aquilo justificasse tudo o que fazia. Fernanda não respondia. Sabia que qualquer discussão com ele terminaria no mesmo ciclo de manipulação, onde ele sempre se colocava como a vítima. Mesmo sem discutir, a tensão entre os dois aumentava a cada dia. Augusto passou a beber mais, voltava para casa cheirando a álcool, sem se preocupar em esconder onde esteve. Às vezes entrava no quarto e tentava agir como se nada tivesse acontecido. Tocava o ombro de Fernanda na esperança de que ela aceitasse aquele jogo. Mas ela se afastava, com nojo, com raiva. Isso o irritava profundamente. Ele queria controle. Queria que ela continuasse submissa como sempre foi. E agora que não conseguia mais isso, sua frustração ficava evidente. Um dia, durante o café da manhã, Fernanda finalmente quebrou o silêncio. Disse que queria se separar. Augusto, que lia o jornal sem nem olhar para ela, abaixou a folha, devagar e riu. Perguntou se ela realmente achava que poderia sobreviver sem ele. Disse que ela não tinha dinheiro, que sua formação não era suficiente para um emprego digno, que ninguém a contrataria depois de tanto tempo fora do mercado. Terminou dizendo que, se tentasse sair, faria questão de tornar tudo o mais difícil possível. Fernanda sentiu um nó na garganta. Sabia que ele falava sério. Augusto não era do tipo que aceitava perder, mas pela primeira vez em anos, não sentiu medo. Sentiu ódio. Não por ele, mas por si mesma, por ter deixado que chegassem até aquele ponto. Não disse mais nada. Apenas se levantou, pegou Cauã no colo e saiu. Naquele momento, soube que não havia mais volta. Ela poderia não saber exatamente como, mas encontraria um jeito de sair daquela prisão. E quando saísse, nunca mais permitiria que alguém a controlasse de novo. Augusto sempre foi ambicioso. Desde o início da carreira, soube que não queria ser apenas mais um advogado qualquer. Queria poder, influência, dinheiro. E estava cada vez mais perto disso. Trabalhar ao lado de Álvaro, um dos homens mais poderosos do mercado, foi o primeiro passo. Ele aprendeu a jogar nos bastidores, a manipular informações, a transformar qualquer fraqueza em vantagem. Mas ainda não era o suficiente. Ele queria mais. E sabia que a única forma de subir ao topo era tirando Álvaro do caminho. Nos últimos meses, Álvaro começou a mostrar sinais de desgaste. Alguns dias, faltava ao trabalho sem aviso. Em reuniões importantes, parecia distraído, esquecia detalhes que nunca esqueceria antes. Os rumores começaram a circular. Estaria doente? Estaria cansado da empresa? Ninguém sabia ao certo, mas Augusto sabia. Ele tinha fontes, contatos, formas de conseguir informações que ninguém mais tinha. Descobriu, antes de qualquer um, que Álvaro estava doente. Algo sério, uma condição degenerativa que piorava a cada mês. E para Augusto, isso não era uma tragédia, era uma oportunidade. Com o tempo, começou a preparar o terreno. Falava com outros executivos da empresa. Plantava dúvidas sobre a capacidade de Álvaro de continuar no comando. Dizia, com um tom de preocupação falsa, que a empresa precisava de alguém forte, alguém preparado para tomar decisões difíceis. Insinuava que Álvaro já não era o mesmo, que talvez fosse hora de uma mudança na liderança. Alguns concordavam, outros ainda eram leais ao chefe, mas Augusto sabia que isso era temporário. Bastava o momento certo para dar o golpe final. Enquanto
Isso mantinha a fachada de aliado leal. Sempre que estava com Álvaro, mostrava-se prestativo, confiável, o funcionário exemplar que faria de tudo pelo bem da empresa. Dizia que estava ali para ajudar, que faria o que fosse necessário para manter tudo funcionando. Mas nos bastidores, trabalhava para minar a imagem do chefe, para enfraquecê-lo aos olhos dos diretores. E a cada dia ficava mais claro que seu plano estava funcionando. A peça final veio quando conseguiu acesso a documentos médicos sigilosos de Álvaro. Descobriu que sua condição era terminal e que ele provavelmente não teria mais do que alguns meses de vida. Isso era tudo que precisava. Reuniu os diretores da empresa em uma reunião privada e apresentou os fatos de forma calculada. Disse que admirava Álvaro, que sempre o respeitou, mas que a realidade era inevitável. A empresa precisava de um novo líder antes que fosse tarde demais. As reações foram mistas. Alguns ficaram chocados, outros hesitaram. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Ninguém queria estar no comando de um navio prestes a afundar. E Augusto sabia disso. Ele se ofereceu como solução, como o homem certo para conduzir a empresa em tempos difíceis. Não pediu o cargo diretamente, mas deixou claro que estava pronto, que poderia assumir se fosse necessário. O golpe final veio alguns dias depois, quando Álvaro sofreu um colapso durante uma reunião. Foi levado às pressas ao hospital, e Augusto aproveitou o momento para agir. Convocou a diretoria imediatamente. Disse que a empresa não podia ficar sem liderança, que era hora de tomar uma decisão. Quando a votação aconteceu, ele já tinha os votos necessários. Saiu da sala como o novo chefe interino. Naquela noite, brindou sozinho em seu escritório, olhando pela janela da cidade que agora parecia menor diante de suas ambições. Ele havia vencido. Pelo menos era o que pensava. O que não sabia era que o destino ainda guardava reviravoltas que nem ele poderia prever. Augusto entrou na sala de reuniões como se já fosse o dono de tudo. Seu terno estava impecável, a postura ereta, a expressão confiante. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. Nos últimos meses, trabalhou nos bastidores para construir sua vitória. Agora, só precisava selar o destino de Álvaro de uma vez por todas. Sentou-se na cadeira principal, relaxado, observando os diretores se acomodarem ao redor da longa mesa de vidro. O silêncio no ambiente era pesado. Todos sabiam que aquela não era uma reunião comum. Era uma disputa de poder. Os diretores estavam divididos. Alguns eram leais a Álvaro há anos, deviam suas carreiras a ele. Outros, no entanto, viam em Augusto uma oportunidade de mudança. Ele era jovem, ambicioso, promissor. Não tinham certeza se ele era a escolha certa, mas sabiam que Álvaro estava fraco. Ninguém queria estar do lado errado quando a maré virasse, e Augusto contava com isso. Ele observou cada um deles, analisando expressões, buscando sinais de hesitação. Precisava garantir que, quando a hora chegasse, todos estivessem do seu lado. Antes que pudesse começar seu discurso, a porta se abriu. Álvaro entrou na sala. Ele parecia fraco, mas ainda mantinha sua presença. Caminhou devagar até o assento que sempre ocupou, ignorando os olhares surpresos ao redor. Augusto estreitou os olhos, mantendo a compostura. Não esperava que ele estivesse ali. Achou que o colapso da semana anterior tivesse sido o golpe final. Mas Álvaro não era do tipo que desistia facilmente. Sentou-se, respirou fundo e olhou diretamente para Augusto. Augusto foi o primeiro a falar. Usou um tom respeitoso, mas sua intenção era clara. Disse que todos estavam preocupados com o futuro da empresa e que, infelizmente, a saúde de Álvaro tornava sua permanência insustentável. Falou de estabilidade, de responsabilidade, de como a companhia precisava de um líder forte. As palavras eram bem escolhidas, calculadas para parecerem uma preocupação legítima. Mas todos sabiam o que estava acontecendo. Ele queria tomar o poder ali, naquela reunião. Álvaro ouviu tudo em silêncio. Seu olhar era firme, sem pressa, sem medo. Quando Augusto terminou, ele soltou um pequeno suspiro e sorriu de leve. Disse que admirava a ambição dele,
que entendia o desejo de crescer, mas que ele havia cometido um erro fatal: subestimá-lo. O silêncio na sala se aprofundou. Os diretores se entreolharam, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Álvaro puxou um envelope de dentro do paletó e colocou sobre a mesa. Disse que tinha preparado aquele documento há meses, prevendo exatamente esse momento. Augusto franziu a testa, tentando manter a calma. Perguntou o que era aquilo. Álvaro respondeu que era uma decisão que já havia sido tomada, um novo rumo para a empresa, e que, ao contrário do que Augusto imaginava, ele não fazia parte dos planos. Antes que Augusto pudesse reagir, Álvaro abriu o envelope e revelou um contrato assinado. O documento mostrava que a maior parte das ações da empresa havia sido transferida para Rafael e Fernanda. Eles eram agora os verdadeiros donos. Os diretores se inclinaram para ler, olhos arregalados murmurando entre si. Augusto sentiu o chão sumir sob seus pés. Tentou contestar, dizer que aquilo era um absurdo, mas Álvaro o cortou com um simples gesto de mão. Disse que já havia visto homens como Augusto antes. Gente que confundia ambição com mérito, que achava que trapaças eram o caminho para o sucesso. Mas ele aprendeu a reconhecer esse tipo, e sempre soube como lidar com eles. Olhou para os diretores e afirmou que a empresa precisava de renovação, sim, mas nas mãos certas. Nas mãos de alguém que soubesse o valor do trabalho e não apenas do poder, nas mãos de alguém como Rafael. Ele disse que Rafael havia voltado a andar e que estava apto a assumir a empresa. Augusto tentou se controlar, mas sua voz saiu mais alta do que pretendia. Disse que aquilo era loucura, que a empresa precisava de um líder de verdade, não de um herdeiro mimado. Mas Álvaro apenas sorriu e disse que ele já não tinha mais voz ali. A reunião não era sobre decidir quem ficaria no comando. Isso já havia sido decidido. A reunião era apenas para informá-lo de que sua ambição havia sido sua ruína. Os diretores, antes hesitantes, começaram a ver o que realmente estava acontecendo. A confiança de Augusto se desfez. Sua imagem começou a ruir. Ele tentou argumentar, tentou ganhar tempo, mas a realidade era inegável. Seu plano, tão meticulosamente construído, desmoronou diante de todos. Ele havia perdido. Quando a reunião terminou, Augusto saiu sem olhar para ninguém. Seus passos eram firmes, mas sua mente estava um caos. Ele não aceitaria aquela derrota. Não daquele jeito. Não sem lutar. Enquanto caminhava pelo corredor, já começava a planejar seu próximo movimento. Se achavam que ele desistiria tão fácil, estavam enganados. A guerra ainda não tinha acabado. Augusto não conseguia aceitar a derrota. Depois da reunião, trancou-se no escritório e passou horas analisando cada detalhe, tentando encontrar um jeito de reverter a situação. Não podia simplesmente desaparecer, depois de tudo o que construiu. Passou anos manipulando pessoas, se infiltrando no círculo de poder, garantindo que seu nome fosse respeitado. E agora, de uma hora para outra, tudo isso estava escorrendo pelos seus dedos. Rafael e Fernanda eram donos da empresa, e Álvaro havia feito questão de humilhá-lo na frente de todos. Mas ele não desistiria. Ainda havia cartas para jogar. Nos dias seguintes, Augusto reuniu os poucos aliados que ainda tinha. Prometeu vantagens, garantiu que era apenas uma fase, que logo retomaria o controle. Mas por mais que tentasse parecer confiante, sentia o cerco se fechando. As pessoas evitavam contato visual quando passava, conversas paravam no meio quando ele entrava na sala. A verdade era clara. Sua influência estava desmoronando, e ninguém queria afundar junto com ele. Isso só aumentou seu ódio. Enquanto isso, Fernanda sentia um misto de alívio e incerteza. Pela primeira vez, estava livre da sombra de Augusto, mas ainda não sabia exatamente o que fazer com essa liberdade. Rafael, por outro lado, estava determinado. Ele queria honrar o legado do pai. Queria transformar a empresa em algo maior que Augusto jamais poderia imaginar. E queria Fernanda ao seu lado. Ele a via como mais do que uma professora de piano. Via alguém com visão, inteligência e força. Alguém que, mesmo depois de tudo o que passou,
ainda tinha muito a oferecer. Fernanda hesitou. Nunca se viu no mundo dos negócios. Durante anos, sua vida girou em torno da casa, do casamento, de Cauã. Mas pela primeira vez, alguém acreditava que ela poderia ser mais do que isso. Rafael a incentivou, disse que juntos poderiam construir algo novo. Aos poucos, ela começou a se envolver, a participar das decisões, a entender como aquele mundo funcionava. E para sua surpresa, gostou. Augusto não aceitou a derrota. Não conseguia. Passou anos construindo sua posição, manipulando pessoas, se infiltrando no círculo de poder, garantindo que seu nome fosse respeitado. E de repente, tudo isso desapareceu. A empresa que ele tentou tomar agora pertencia a Fernanda e Rafael. Ele foi expulso sem honra, sem aliados, sem nada. Mas na cabeça dele, aquilo não podia ser o fim. Havia algo errado, algo injusto, e ele faria qualquer coisa para retomar o que era seu. Nos dias seguintes, tentou contato com velhos conhecidos, buscando alguma brecha para reverter sua situação. Mas ninguém queria se associar a um homem marcado pela fraude. Ele percebeu que estava sozinho. E quanto mais se dava conta disso, mais sua raiva crescia. Passava as noites bebendo, remoendo tudo o que aconteceu, planejando formas de se vingar. Foi nesse estado de frustração que começou a olhar para Fernanda de uma maneira diferente. Antes, via nela apenas a esposa submissa, alguém que ele controlava sem esforço. Agora, via uma mulher que o havia superado, que estava no lugar onde ele deveria estar. E isso o consumia. A primeira vez que apareceu na empresa depois de sua expulsão, causou um alvoroço. Funcionários cochichavam, seguranças foram alertados, e Rafael, ao ser informado, foi direto ao encontro dele. Augusto estava diferente. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora tinham um brilho descontrolado. Falava rápido, gesticulava demais. Disse que queria falar com Fernanda. Rafael cruzou os braços e respondeu que isso não aconteceria. Augusto riu, sarcástico, e disse que a empresa não era dele, que ele não tinha o direito de decidir quem entrava ou saía. Mas Rafael não se intimidou. Apenas disse que se ele não saísse por conta própria, a segurança o tiraria. Augusto ficou parado por um instante, como se estivesse processando a humilhação. Então, sem aviso, avançou em Rafael. O impacto fez os dois caírem contra uma mesa, derrubando papéis e um porta-retrato. Os seguranças intervieram antes que a briga se agravasse, puxando Augusto para longe. Ele se debateu, gritou que aquilo ainda não tinha acabado, que eles pagariam pelo que fizeram. Mas no fundo, sabia que tinha perdido. Sua força já não valia nada ali. Seu nome já não impunha respeito. A confusão chegou até Fernanda, que saiu de sua sala e encontrou a cena no corredor. Olhou para Augusto sendo segurado pelos seguranças. E pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu pena. Ele parecia menor, mais fraco, como se o próprio ódio tivesse sugado tudo o que restava. Dentro dele, quando seus olhos se encontraram, ele tentou recuperar a pose. Disse que ela nunca teria coragem de ir até o fim, que sem ele não era nada, que tudo aquilo era passageiro. Fernanda se aproximou devagar, parou a poucos centímetros dele e falou, baixo, para que só ele ouvisse. Disse que passou anos acreditando nessas palavras, deixando que ele definisse quem ela era. Mas isso acabou. Olhou nos olhos dele e finalizou dizendo que ele não tinha mais poder sobre ela. Depois disso, virou as costas e saiu, sem olhar para trás. Os seguranças arrastaram Augusto para fora do prédio, e ele não resistiu. Apenas ficou em silêncio, olhando ao redor, como se só agora percebesse que estava realmente sozinho. O mundo que ele tentou dominar havia seguido em frente sem ele, e pela primeira vez na vida, não havia nada que pudesse fazer para mudar isso. Augusto sempre achou que nunca cairia. Durante anos, construiu a imagem de um homem imbatível, alguém que sabia manipular situações a seu favor, que sempre conseguia o que queria. Mas agora, sentado em um bar decadente, com um copo de uísque barato nas mãos, percebeu que essa era apenas mais uma mentira que contou a si mesmo.
Ele havia perdido tudo: o cargo, o respeito, a influência. Pior do que isso, ninguém mais se importava. Ele, que um dia foi temido, agora era apenas um nome apagado, uma piada contada nos corredores da empresa que tentou dominar. Nos primeiros dias após sua expulsão, tentou negar a realidade. Convenceu-se de que era apenas uma fase, que logo encontraria um jeito de voltar ao poder. Mas as portas que antes se abriam facilmente agora estavam trancadas. Seus antigos contatos evitavam suas ligações. Os amigos sumiram. Até mesmo os funcionários que antes lhe puxavam o saco agora fingiam que ele nunca existiu. A verdade era cruel. Ninguém respeita um homem caído. Carolina, a estagiária com quem manteve um caso, também o abandonou. Quando percebeu que Augusto não tinha mais nada a oferecer, desapareceu sem olhar para trás. Ele tentou procurá-la. Ligou várias vezes, mas ela sequer atendeu. Foi nesse momento que a ficha caiu de vez. Não tinha aliados, não tinha dinheiro, não tinha futuro. Só lhe restava o orgulho ferido e uma raiva que crescia a cada dia. Sem saída, começou a beber. Primeiro, em casa, sozinho, tentando silenciar a voz em sua cabeça que repetia o quanto tinha fracassado. Depois, nos bares da cidade, afundando-se cada vez mais. Passava as madrugadas cambaleando pelas ruas, murmurando para si mesmo, tentando encontrar alguém para culpar. Era Fernanda. Era Rafael. Era Álvaro. Todos haviam conspirado contra ele. Não podia ser culpa sua. Ele era inteligente demais para ter se destruído sozinho. Os dias se tornaram um borrão. Gastou o pouco dinheiro que restava em bebidas, dormiu, em motéis baratos, perdeu completamente a noção do tempo. Em certo momento, seu reflexo no espelho se tornou irreconhecível. O homem arrumado, seguro, cheio de confiança, agora era um vulto desgrenhado, com olheiras profundas e uma barba mal feita. Ele queria odiar o que via, mas não tinha mais forças nem para isso. Quando finalmente recebeu uma ligação, achou que fosse algum ex-colega oferecendo uma chance de redenção. Mas não era. Era seu advogado, informando que a investigação sobre suas fraudes havia avançado. Em breve, seria julgado, e se condenado, poderia pegar anos de prisão. Augusto desligou o telefone sem dizer nada. Sentou-se na cama e encarou o chão. Por anos acreditou que estava acima das regras, que nunca pagaria pelas coisas que fez. Mas agora estava ali, sem ninguém para protegê-lo, à beira do abismo. Naquela noite, saiu sem rumo pela cidade. Caminhou por ruas que antes percorreu com confiança, mas agora pareciam estranhas. Olhou para os prédios luxuosos, para os carros, caros passando ao seu lado, e percebeu que aquele mundo nunca lhe pertenceu de verdade. Ele apenas fingiu que pertencia, e agora, sem sua máscara, sem seu poder, sem ninguém ao seu lado, restava apenas uma pergunta: o que fazer quando não há mais nada a perder? Augusto já não tinha mais nada a perder. Sem emprego, sem dinheiro e sem aliados, passava os dias vagando pela cidade, consumido pelo ódio. Não conseguia aceitar que sua vida havia desmoronado enquanto Fernanda seguia em frente. Ela tinha tudo agora: poder, respeito, um futuro ao lado de Rafael. E isso o corroía por dentro. Tentava se convencer de que precisava seguir em frente, encontrar um novo caminho, mas a raiva não permitia. Ele queria vingança. Queria que Fernanda sentisse na pele a mesma sensação de derrota que ele sentia. E foi aí que surgiu a ideia. Cauã. O filho deles ainda era seu, e ninguém poderia tirá-lo dele. No início, o plano parecia apenas um pensamento impulsivo, algo que cruzou sua mente num momento de desespero. Mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Ele não queria machucar Cauã. Só queria mostrar para Fernanda que ela não podia simplesmente apagá-lo da vida deles. Queria que ela sofresse, que entendesse que ainda devia respeito a ele. E, acima de tudo, queria se sentir no controle novamente. Porque pela primeira vez, Fernanda parecia intocável, e isso era insuportável. Ele passou semanas observando, analisando a rotina do filho. Sabia que Cauã estava sempre acompanhado,
que Fernanda tomava todos os cuidados para protegê-lo. Mas ninguém era perfeito o tempo todo. E a chance veio em um fim de tarde qualquer. A babá havia levado o menino ao parque próximo à escola, como fazia todas as quintas-feiras. Augusto ficou escondido, observando a distância. O coração batia forte, mas ele sabia que não podia hesitar. Quando a babá se distraiu por um instante, ele agiu. Cauã arregalou os olhos ao ver o pai. Fazia meses que não o via, e sua reação foi de surpresa, não de medo. Augusto forçou um sorriso e disse que tinha vindo buscá-lo. Que iam passear um pouco, como nos velhos tempos. O menino hesitou. Olhou em volta, mas não viu nada de errado. Era o pai, afinal. Não havia motivo para duvidar. Ele estendeu a mão e, no momento em que Augusto a segurou, a decisão estava feita. Sem olhar para trás, ele o levou dali. Fernanda recebeu a ligação minutos depois. A babá chorava do outro lado da linha, desesperada, dizendo que havia se distraído por poucos segundos e, quando percebeu, Cauã já não estava lá. O mundo de Fernanda parou. O coração disparou. A respiração ficou curta e sua mente entrou em um turbilhão. Mas no fundo, ela sabia. Não era um sequestro qualquer. Não era um desconhecido. Era Augusto. O desespero virou raiva. Pegou o telefone e ligou para ele sem nem pensar. Chamou 3 vezes até que ele atendeu. Do outro lado, a voz de Augusto soou calma, quase satisfeita. Disse que Cauã estava bem, que não havia motivo para pânico. Só queria conversar. Só queria acertar as coisas entre eles. Mas Fernanda conhecia aquele tom. Sabia que não era sobre conversa. Era sobre controle. Ele queria mostrar que ainda tinha poder sobre ela. A polícia foi acionada. Buscas começaram imediatamente, mas Augusto era esperto. Mudava de lugar a cada poucas horas, evitando câmeras, evitando deixar rastros. Durante os dias seguintes, Fernanda mal dormiu. Não comia, não pensava em nada além de trazer Cauã de volta. Rafael esteve ao lado dela o tempo todo, tentando mantê-la firme, mas nada aliviava o peso do medo. E no fundo, ela sabia que só havia uma maneira de acabar com isso. Precisava enfrentar Augusto, cara a cara, sozinha. Cauã ficou em silêncio nos primeiros dias. Augusto o levava de um lugar para outro, dizendo que estavam em uma aventura, como nos filmes que assistiam juntos. Mas algo dentro do menino dizia que aquilo não era certo. O pai estava diferente, com olheiras fundas e barba mal feita. Às vezes, ficava horas sentado olhando para o nada, murmurando palavras que Cauã não entendia. Ele não queria brincar, não contava histórias, não fazia cócegas como antes. Apenas dirigia de um lado para o outro, sempre nervoso, sempre olhando pelo retrovisor. Cauã não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia de uma coisa: queria voltar para casa. Na terceira noite, estavam em uma cabana velha no meio de uma estrada deserta. Augusto disse que precisavam descansar ali antes de seguir em viagem. Disse que em breve tudo ficaria bem, que a mãe logo entenderia que os dois deveriam ficar juntos. Mas Cauã não queria ficar ali. Sentia saudades de sua cama, de Fernanda, de Rafael, até mesmo da babá que sempre o fazia rir quando estavam no parque. Ele queria que aquilo acabasse. E sabia que, se esperasse pelo pai, isso nunca aconteceria. Foi na madrugada que tomou a decisão. Esperou Augusto dormir e levantou da cama devagar, segurando a respiração para não fazer barulho. O coração batia forte, mas ele sabia que não podia hesitar. Olhou em volta, procurando uma saída. A porta principal estava trancada, mas havia uma janela baixa perto do chão. Com cuidado, abriu-a e começou a rastejar para fora. Sentiu o ar frio bater no rosto, o cheiro de terra úmida. Não sabia exatamente para onde ir, mas sabia que precisava correr o máximo que pudesse antes que o pai percebesse sua fuga. Correu sem olhar para trás. A estrada de terra parecia infinita, e cada som no meio da escuridão fazia seu coração acelerar. Mas ele continuou.
Seus pés doíam, as pernas tremiam, mas o medo era maior do que o cansaço. Correu até ver luzes ao longe, um pequeno vilarejo com algumas casas espalhadas. Foi direto para a primeira porta e bateu com força, sentindo as lágrimas escorrerem. Uma senhora a atendeu, surpresa ao ver o menino ofegante e sujo diante dela. Cauã não conseguiu dizer muita coisa, apenas chorou e disse que precisava da mãe. A polícia chegou pouco tempo depois. O vilarejo estava perto da área onde as buscas se concentravam e os oficiais chegaram rapidamente. Quando Fernanda recebeu a ligação, sentiu as pernas falharem. Rafael segurou sua mão, tentando manter a calma, mas os olhos dela já estavam cheios de lágrimas. Cauã estava vivo. Estava seguro. Em menos de 1 hora, estavam a caminho do local. Quando Fernanda viu o filho, correu para ele sem pensar. Agarrou-o nos braços, sentindo o pequeno corpo tremendo, e chorou como não chorava há anos. Cauã se encolheu em seu abraço, soluçando. Dizia que teve medo, que queria voltar para casa, que nunca mais queria ficar longe dela. Fernanda o segurou com toda a força, como se pudesse protegê-lo de tudo dali para frente. Augusto foi encontrado, horas depois, ainda na cabana. Quando a polícia entrou, ele não reagiu. Apenas ficou sentado, olhando para a parede, como se soubesse que o fim havia chegado. Os oficiais algemaram suas mãos, leram seus direitos, mas ele não disse uma única palavra. Quando passou por Fernanda e Cauã na saída, olhou para o filho por um breve instante. Pela primeira vez, não havia raiva em seus olhos, apenas vazio. Fernanda o observou ser levado, mas não sentiu vingança, nem ódio, apenas alívio. Pegou Cauã no colo e saiu dali sem olhar para trás. Aquele pesadelo tinha acabado. Agora, tudo o que importava era seguir em frente. Juntos. Augusto nunca imaginou que um dia acabaria assim. Atrás das grades, sem poder, sem dinheiro, sem aliados. Durante anos, se achou invencível, intocável, alguém sempre um passo à frente dos outros. Mas agora, sentado na cela fria, percebeu que tinha passado a vida inteira correndo atrás de algo que nunca foi real. O mundo que construiu desmoronou, e pela primeira vez, ele não tinha um plano para se reerguer. O silêncio ao redor era ensurdecedor. Pela primeira vez, estava completamente sozinho. Nos primeiros dias, tentou se agarrar ao orgulho. Dizia a si mesmo que aquilo era temporário, que logo encontraria um jeito de sair dali. Mas com o passar do tempo, essa certeza foi se dissolvendo. Os advogados que antes se curvavam diante dele, agora evitavam seu caso. Os contatos influentes que sempre o ajudaram desapareceram. O mundo seguiu em frente sem ele, e ninguém parecia sentir sua falta. Foi nesse momento que percebeu que não era tão importante quanto achava. Os meses se arrastaram. Na prisão, Augusto teve tempo para pensar, algo que nunca fez de verdade. Passava horas relembrando sua vida, tentando entender em que momento tudo deu errado. A resposta estava em cada escolha egoísta, em cada pessoa que manipulou, em cada decisão tomada por ganância. Mas, de todas as perdas, a maior dor vinha do filho. Cauã. O menino que ele dizia amar, mas que usou como peça de um jogo doentio. Essa culpa era um peso que ele não sabia como carregar. Foi no meio dessa escuridão que conheceu o Padre Miguel, um dos voluntários que visitavam a prisão. Diferente dos outros, ele não olhava para Augusto com desprezo ou pena. Apenas se sentava ao seu lado e ouvia. No começo, Augusto não falava muito, evitava o contato, mantinha a pose de homem inabalável. Mas com o tempo, começou a falar. Primeiro, de forma superficial. Depois, mais profundo. Até que um dia, admitiu pela primeira vez que estava perdido. Padre Miguel não ofereceu respostas prontas, nem julgamentos. Apenas disse que algumas quedas eram necessárias para que um homem realmente entendesse quem ele era, e perguntou: quem era Augusto sem dinheiro, sem status, sem poder? Essa pergunta ficou na cabeça dele por semanas. Pela primeira vez,
Não sabia a resposta. Quando saiu da prisão, não tinha para onde ir. Não havia mais luxo, nem conforto. Apenas um homem quebrado, tentando entender o que fazer com os pedaços que sobraram. Poderia ter tentado retomar a vida antiga, mas, pela primeira vez, não queria. Estava cansado da busca incessante por algo que nunca trouxe felicidade de verdade. Então, sem saber exatamente o motivo, foi até o mosteiro indicado pelo Padre Miguel. A vida ali era simples: trabalho duro, silêncio, reflexão. Nada que combinava com o Augusto de antes. Mas talvez fosse exatamente isso que precisava. Pela primeira vez, não tentava impressionar ninguém. Apenas fazia o que era necessário, sem pressa, sem manipulação. A cada dia, sentia que estava pouco a pouco se tornando outra pessoa. Certo dia, recebeu uma carta. Era de Fernanda. Curta, direta, sem rancor. Dizia que Cauã estava bem, crescendo forte, feliz. Dizia que esperava que ele encontrasse um caminho melhor. E pela primeira vez em muito tempo, Augusto chorou. Não de raiva, nem de desespero, mas de um alívio silencioso, como se finalmente tivesse entendido que, para seguir em frente, precisava deixar para trás o homem que um dia foi. Fernanda sentia o vento no rosto enquanto observava Cauã correr pela grama, rindo alto. Era um som que, por muito tempo, ela teve medo de nunca mais ouvir. Agora, estava ali, forte, cheio de vida. Tudo o que passou ainda estava dentro dela, mas pela primeira vez, não sentia mais o peso do passado sobre seus ombros. Olhou para o lado e viu Rafael se aproximando, segurando 2 xícaras de café. Ele sorriu ao lhe entregar uma, e ela retribuiu o sorriso, sentindo um calor confortável crescer em seu peito. Nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo, mas agora percebia que estava exatamente onde deveria estar. Fernanda aprendeu a confiar no próprio instinto novamente. Aprendeu que não precisava da aprovação de ninguém para decidir seu próprio caminho. Rafael esteve ao seu lado o tempo todo, mas nunca tentou assumir um papel que não era seu. Ele não a salvou. Ela mesma fez isso. Mas ele esteve ali, para apoiá-la, para lembrar que ela não precisava carregar tudo sozinha. E isso fez toda a diferença. A empresa também passou por mudanças. Com Rafael no comando, novos projetos começaram a surgir. Fernanda, que nunca se viu no mundo dos negócios, descobriu que tinha um talento natural para gerenciar pessoas. Não porque gostava de números ou estratégias de mercado, mas porque sabia ouvir, sabia enxergar o que realmente importava. Pela primeira vez, sentia que estava contribuindo para algo maior. E mais do que isso, estava fazendo isso por escolha própria, não porque alguém disse que era o caminho certo. No meio desse turbilhão de mudanças, Rafael fez um pedido que pegou Fernanda de surpresa. Não foi um pedido formal, com o joelho no chão ou um discurso ensaiado. Foi simples, sincero, olhando nos olhos dela como sempre fazia. Ele queria construir uma vida ao lado dela, oficializar aquilo que já existia entre eles. Fernanda sentiu o coração disparar. Não porque tinha dúvidas, mas porque percebeu que dessa vez estava escolhendo o amor de verdade, sem medo, sem obrigações. O casamento foi íntimo, sem exageros, apenas com as pessoas que realmente importavam. Cauã entrou com as alianças, sorrindo, orgulhoso de fazer parte daquele momento. Quando Fernanda e Rafael trocaram votos, ela sentiu algo diferente. Não era a promessa vazia de um futuro idealizado. Era a certeza de que estavam juntos, porque queriam, porque escolhiam um ao outro todos os dias. E isso era mais valioso do que qualquer promessa grandiosa. A vida não se tornou perfeita de repente. Havia desafios, momentos difíceis, decisões complicadas. Mas a diferença agora era que Fernanda sabia que tinha o controle. Sabia que poderia enfrentar qualquer coisa, porque não estava mais presa a um passado que a definia. Ela havia se libertado. E mais do que isso, havia se encontrado. Olhou para Rafael, para Cauã, para a vida que estavam construindo. Pela primeira vez, não sentiu medo do futuro. Apenas gratidão pelo caminho que percorreu para chegar até ali.
O piano estava no centro da sala, iluminado pela luz suave da tarde. Fernanda passou os dedos pelas teclas, sentindo a textura familiar sob sua pele. Por anos, evitou a música, deixou que ela se apagasse junto com os sonhos que foi forçada a abandonar. Mas agora, tudo era diferente. Não havia mais medo, nem arrependimento. A música sempre esteve dentro dela, esperando pelo momento certo para renascer. E ali estava ela, de volta ao lugar ao qual sempre pertenceu. Cauã sentou-se ao lado da mãe no banco do piano, observando-a com curiosidade. Ele crescia rápido, cada dia mais esperto, mais independente. Desde pequeno, demonstrava interesse pela música, batucando nos móveis, cantarolando melodias que inventava. Fernanda nunca forçou nada, nunca quis impor sua própria história ao filho. Mas com o tempo, ficou claro que a música corria no sangue dele também. Assim como um dia correu no dela e antes disso, em sua mãe. Rafael entrou na sala e se apoiou na porta, assistindo a cena em silêncio. Gostava de ver Fernanda assim, tão leve, tão conectada com algo que foi tirado dela por tanto tempo. Ele sabia o que aquela jornada significava para ela. Sabia o quanto lutou para chegar até ali. E mais do que tudo, sabia que aquela mulher, sentada ao piano com o filho ao lado, era a versão mais verdadeira dela mesma. A fundação que criaram estava prosperando. O projeto nasceu da vontade de Fernanda e Rafael de oferecer oportunidades a jovens talentos que, como ela um dia, não tiveram apoio suficiente para seguir a música. O nome da instituição era uma homenagem a Lívia Montenegro, sua mãe. E cada vez que um aluno tocava uma nova canção, Fernanda sentia que, de alguma forma, sua mãe estava presente, observando tudo. A música havia sido sua maior dor e, agora, era seu maior legado. Não apenas para Cauã, mas para todos aqueles jovens que encontravam nas melodias um motivo para sonhar. Fernanda olhou para o filho, que agora pressionava algumas teclas, experimentando os sons, e sorriu. Não sabia se ele seguiria esse caminho, se um dia tocaria profissionalmente. Mas isso não importava. O que importava era que ele sabia que sempre poderia escolher. Rafael se aproximou e passou o braço ao redor dela. Juntos, ficaram ali, ouvindo. Cauã tocar, sem pressa, sem pressões. Fernanda fechou os olhos e sentiu o som preencher o ambiente, preenchê-la por dentro. Pela primeira vez, a música não era um fardo, não era um sonho perdido. Era liberdade. Era amor. Era o que sempre foi. Parte dela. E sempre seria. Fernanda estava ocupada organizando alguns documentos no escritório quando sentiu uma tontura, repentina. Não foi nada grave, apenas um leve desequilíbrio que a fez apoiar as mãos na mesa por alguns segundos. Respirou fundo e esperou a sensação passar. Nos últimos dias, isso vinha acontecendo com frequência, mas ela sempre encontrava uma desculpa para justificar. O cansaço, a correria do trabalho, as noites mal dormidas. Mas naquela manhã, algo dentro dela sussurrou uma possibilidade que até então não tinha passado pela sua cabeça. No caminho para casa, comprou um teste de farmácia sem pensar muito no assunto. Não queria criar expectativas, mas também não conseguia ignorar a inquietação que sentia. Assim que chegou, foi direto para o banheiro, sem contar nada para Rafael. Minutos depois, ficou parada diante do resultado, o coração disparado, as mãos trêmulas. 2 linhas. Positivo. Ela estava grávida. Ficou alguns minutos sentada na beira da cama, tentando processar a notícia. Sentiu uma onda de emoções que iam e voltavam sem controle. Medo, alegria, surpresa. Ser mãe de Cauã foi uma experiência intensa. E agora teria outro filho, fruto de uma nova fase da sua vida, de um amor que escolheu livremente. Mas mesmo assim, o peso da responsabilidade a atingiu em cheio. Será que estava pronta? Será que daria conta? Quando Rafael chegou, percebeu que havia algo diferente nela. Fernanda tentava agir normalmente, mas seu olhar entregava que algo grande estava acontecendo. Ele se aproximou,
segurou suas mãos e perguntou o que havia de errado. Ela sorriu de leve, mas os olhos estavam cheios de lágrimas. Sem dizer nada, pegou o teste e colocou nas mãos dele. Rafael olhou para o objeto, piscando algumas vezes, como se seu cérebro demorasse a processar. Então, levantou a cabeça e encontrou o olhar dela. Você está grávida? A voz dele saiu quase como um sussurro. Fernanda assentiu e, no segundo seguinte, Rafael a abraçou forte, enterrando o rosto no pescoço dela. Sua respiração estava acelerada e ela sentiu um sorriso se formar contra sua pele. Ele não precisou dizer nada. O abraço, a forma como a segurava como se tivesse acabado de receber o maior presente do mundo, já dizia tudo. Os dias seguintes foram de adaptação à novidade. Cauã foi o primeiro a saber e ficou animado com a ideia de ter um irmão ou irmã. Passava o tempo todo fazendo perguntas, perguntando como os bebês nasciam, se ele poderia ensinar a criança a jogar videogame e se teria que dividir o quarto. Fernanda ria, aliviada por ver que ele estava feliz com a notícia. A gravidez trouxe mudanças, algumas esperadas, outras nem tanto. Fernanda começou a sentir o corpo cansado mais rápido, mas ao mesmo tempo, havia uma leveza diferente em seu coração. Dessa vez, não havia medo, não havia insegurança. Apenas a certeza de que essa criança chegaria em um lar onde o amor não seria sufocado, onde poderia crescer livre, cercado de carinho e música. Rafael, sempre atencioso, parecia ainda mais envolvido em cada detalhe. Pesquisava sobre gestação, acompanhava todas as consultas, passava horas conversando com o bebê, mesmo que ele ainda não pudesse ouvir. Fernanda observava tudo com um sorriso discreto, sentindo-se grata pelo caminho que a vida tomou. Numa tarde qualquer, enquanto tocava piano, sentiu o primeiro movimento do bebê. Parou no meio da música e colocou a mão na barriga, surpresa. Rafael percebeu e se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. Quando colocou a mão sobre a barriga e sentiu outro pequeno chute, sorriu emocionado. Era real. Estavam construindo uma nova história, uma nova família, e dessa vez, nada poderia tirar isso deles. Fernanda acordou no meio da noite, com uma dor que parecia diferente de todas as outras. Não era apenas um desconforto comum da gravidez. Era profunda, intensa, e vinha em ondas que a faziam prender a respiração. Ainda sonolenta, levou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Quando sentiu um novo aperto no ventre, colocou a mão na barriga e percebeu. Era a hora. Bernardo estava chegando. Ela sentou-se devagar e chamou por Rafael, que dormia profundamente ao seu lado. Ele demorou alguns segundos para reagir, mas quando abriu os olhos e viu a expressão dela, despertou na mesma hora. Levantou de um pulo, perguntando se estava tudo bem. Fernanda sorriu, apesar da dor, e respondeu ofegante. Acho que ele quer conhecer a gente hoje. O hospital parecia mais frio do que ela lembrava. As luzes brancas, o cheiro de desinfetante, as vozes apressadas dos médicos e enfermeiras. Rafael segurava sua mão o tempo todo, falando palavras de incentivo enquanto ela respirava fundo, tentando lidar com as contrações. Cauã ficou com a babá, mas queria saber de tudo, mandando áudios perguntando se o irmão já tinha nascido. O tempo passou de forma estranha. Entre momentos de dor intensa e intervalos de calma, Fernanda tentava manter a concentração. Cada minuto parecia uma eternidade, mas ao mesmo tempo, tudo acontecia rápido demais. Em um momento estava apenas respirando, no outro, ouvia os médicos dizendo que já estava quase lá. Rafael não soltou sua mão nem por um segundo. E quando a última contração veio, quando seu corpo deu o último impulso, o som mais esperado encheu o quarto. O choro de Bernardo. Fernanda sentiu o coração parar por um instante. A respiração acelerada, os olhos cheios de lágrimas. Quando colocaram o bebê em seus braços, tudo ao redor desapareceu. Era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. Rafael passou a mão nos cabelos dela e sorriu emocionado. Ele é lindo. Ela olhou para o filho
sentindo o calor do corpinho contra o peito, e sussurrou baixinho: "Oi, meu amor." Bernardo chorava, mas logo se acalmou ao ouvir a voz da mãe. Seu rostinho se aninhou contra Fernanda, e ela sentiu um amor tão grande que parecia impossível caber dentro do peito. Rafael beijou sua testa e depois o topo da cabeça do filho. Fernanda percebeu que ele segurava as lágrimas. Mesmo sem palavras, tudo estava ali, no olhar, no toque, no silêncio carregado de significado. No dia seguinte, Cauã chegou correndo ao hospital, ansioso para conhecer o irmão. Quando viu Bernardo no colo da mãe, parou por um instante, como se estivesse tentando entender como aquele ser tão pequeno agora fazia parte da vida deles. Se aproximou devagar, tocou a mãozinha do bebê e sorriu. "Oi, Bernardo. Eu sou seu irmão mais velho." Fernanda sentiu a garganta apertar e segurou o choro. Rafael passou um braço ao redor dela, e os três ficaram ali, admirando o mais novo integrante da família. Naquela noite, enquanto segurava Bernardo nos braços e via Cauã dormindo ao lado de Rafael, Fernanda sentiu um misto de paz e gratidão. Pensou em tudo que viveu, nos desafios, nas dores, nas perdas, e percebeu que cada passo, cada escolha, cada momento difícil a levou até ali. Agora, tinha uma família de verdade. Uma família construída com amor, respeito e, acima de tudo, liberdade. Sorriu e beijou a testa do filho. "Bem-vindo ao mundo, Bernardo. Você foi muito esperado." O sol entrava suavemente pela janela, iluminando a sala com uma luz dourada. Fernanda estava sentada no piano, os dedos deslizando pelas teclas com leveza, criando uma melodia suave que preenchia a casa. Bernardo, ainda pequeno, dormia no carrinho ao seu lado, respirando tranquilo. Cauã, agora um menino cheio de energia, sentou-se ao lado dela, observando com curiosidade. Ele já gostava da música, tinha o próprio teclado e vivia testando novos sons. Rafael apareceu na porta, cruzando os braços e sorrindo ao ver aquela cena. A vida era simples agora, mas ao mesmo tempo, era tudo o que ela sempre quis. A rotina tinha mudado completamente nos últimos anos. O trabalho na empresa já não era o centro da sua vida. Rafael assumiu a liderança, e Fernanda escolheu um caminho diferente. Continuava envolvida, ajudava nas decisões importantes, mas seu coração estava em outro lugar. Criar a fundação musical se tornou seu propósito, um projeto que crescia mais a cada dia, ajudando crianças e jovens a encontrarem na música o mesmo refúgio que ela encontrou quando era pequena. Todas as vezes que via um aluno tocando pela primeira vez, sentia que estava fazendo algo que realmente importava. Cauã se destacava cada vez mais. Era curioso, criativo e cheio de sonhos. Gostava de música, mas também adorava esportes e tecnologia. Fernanda fazia questão de dar a ele algo que nunca teve: liberdade para escolher o próprio caminho. Bernardo ainda era um bebê, mas ela já imaginava como seria sua personalidade, que coisas o fariam sorrir, quais paixões despertariam nele. E saber que seus filhos cresceriam cercados de amor e possibilidades a fazia sentir que tudo pelo que passou valeu a pena. Rafael foi o maior presente que a vida lhe deu, não porque a salvou, mas porque caminhou ao lado dela sem tentar mudá-la. Ele a apoiava, respeitava, fazia com que cada dia ao seu lado fosse leve e verdadeiro. Eles tinham desafios, como qualquer casal, mas a diferença era que agora Fernanda sabia que estava em uma relação baseada em parceria e não em controle. Pela primeira vez, o amor não era uma prisão. Era um espaço seguro onde ela podia ser quem realmente era. Num fim de tarde qualquer, enquanto assistiam Cauã brincar, no jardim e Rafael embalava Bernardo nos braços. Fernanda sentiu um aperto no peito. Mas dessa vez não era dor. Era a certeza de que havia chegado onde sempre deveria estar. Pensou na mãe, no pai, nas perdas e nos recomeços. Pensou no quanto duvidou de si mesma, no quanto acreditou que nunca conseguiria ser feliz de verdade. Mas ali estava ela, vivendo uma vida que construiu com as próprias escolhas. Rafael olhou para ela e sorriu,
como se soubesse exatamente o que estava pensando. Se aproximou e a puxou para um abraço apertado. Fernanda fechou os olhos e se permitiu sentir aquele momento. Pela primeira vez, não havia medo do futuro, nem sombras do passado. Apenas a paz de saber que estava exatamente onde deveria estar. A música continuava dentro dela e ao seu redor. E dessa vez, ninguém poderia silenciá-la.